Terceirizar o desenvolvimento de software em 90% do tempo é roubada. Mas existem maneiras de mitigar esse risco. Hoje eu vou dar 10 dicas de como minimizar esse risco. E no final, ainda vou dar uma dica bônus, que é muito importante para que esse relacionamento entre sua empresa e a empresa terceirizada não se deteriore tão rápido. Eu me chamo John Calistro e nesse canal eu ensino empreendedores a entender a parte técnica do negócio. E também falo muito a respeito de assuntos relacionados à tecnologia e negócios, principalmente startups. Nessa semana que passou, eu tive uma call com um amigo meu. E ele está trabalhando numa startup agora, e quando ele entrou lá, ele já se deparou com essa situação. A startup havia terceirizado o desenvolvimento de software e está com problemas agora porque o relacionamento não está indo bem, as entregas não estão acontecendo, e a empresa que ele contratou para terceirizar está querendo cobrar pelo código-fonte, multa de rescisão de contrato, enfim, tudo aquilo que a gente sabe, cansou de ouvir e, é claro, é um absurdo. Absurdo por quê? Bom, quando você paga uma empresa terceirizada, um freelance, para escrever um código para você, você está pagando para ele escrever o código. O código te pertence. Você passa seu intelecto de negócio, suas regras de negócio, o modo que você quer servir isso para o seu cliente, e ele simplesmente desenvolve. É uma prestação de serviço. Se você chama alguém para vir cortar a grama da tua casa, ele corta a grama e deixa a grama cortada. Tá? Se você tem uma desavença com ele, ele não vai colocar a grama novamente ali no local. Se você trabalha numa empresa como desenvolvedor, quando você sai dessa empresa, ou por vontade própria, ou é mandado embora, não importa, o código, você não leva o código com você, o código pertence à empresa. Não importa se você é CLT, PJ ou freelance, você foi pago para escrever o código pertence a quem pagou. Por isso que eu digo que empresas que fazem isso estão fazendo algo ilegal, algo imoral, e isso é vergonhoso para a nossa comunidade de desenvolvedores se um desenvolvedor estiver junto fazendo esse tipo de absurdo e querendo cobrar por algo que já foi pago. E como você pode fazer para se proteger um pouco? Porque vai chegar em algum momento em que esse relacionamento se deteriora. É normal isso, principalmente com empresas de software terceirizadas. E como você pode fazer para se proteger um pouco, para fazer com que esse momento seja o menos traumático possível? Eu vou passar para vocês 10 dicas aqui de coisas que você pode fazer para mitigar esse risco. A primeira delas, e eu acho que eu nem precisaria falar a respeito dela, mas enfim, tem muitas pessoas que não fazem a lição de casa, que é obter referências da empresa que você vai contratar. Parece básico, mas muitas pessoas não vão no Google da vida, no Reclame Aqui, ou até mesmo na própria comunidade. Existem associações de startup, existem amigos que trabalham no ramo. Cara, pede referências dessa empresa. Mas não acredite só nas referências que essa empresa te passar, porque normalmente a empresa passa, nós fizemos trabalho, estamos fazendo trabalho com a empresa XYZ. Beleza, conversa com esses caras, mas procure fora dessa lista que ele entrega para você, porque é fora dessa lista é que estão os problemas e está realmente a realidade de como essa empresa trabalha e como ela trata os clientes e como é esse relacionamento direto entre as partes. O segundo ponto é o contrato. Muitas vezes você aceita o contrato, já assina, não lê, não revisa. Além de revisar com o seu advogado, que é claro, todo mundo tem que fazer antes de assinar qualquer documento, você tem que passar essa documentação para o seu CTO,
ou para o seu consultor técnico, se você não tem CTO. Por quê? Esse contrato é um contrato que, além das cláusulas civis, acho que é civil o nome, civil, além das cláusulas que são ali de lei e que vão te amparar na hora de você ir para o fórum ou discutir isso judicialmente, legalmente, existem várias cláusulas ali que são técnicas, são cláusulas de negócio técnico. E a pessoa que entende disso é o seu CTO ou o seu consultor técnico. Você não entende disso. Ele vai colocar, normalmente essas empresas colocam um monte de siglas, um monte de coisas e tal, que você não sabe do que se trata. Então, passe sempre o contrato para uma pessoa técnica, tá? E ali ele vai conseguir te proteger com relação a código, com relação a licenças, com relação a um monte de outras coisas que eu vou citar daqui a pouco nos próximos itens e nas próximas dicas que eu vou te dar. Exija que o código-fonte esteja no repositório da sua propriedade. Não aceite no repositório da empresa terceirizada. Ela pode até ter um fork lá, alguma coisa, eles são termos técnicos, eu sei. Então ela pode ter uma cópia dentro do repositório, dentro do local para ela trabalhar, mas esse código tem que sempre, a última versão, estar com você, no local de sua propriedade, onde você vai dar acesso aos programadores, a essa empresa terceira, para ela poder utilizar esse repositório, colocar código, atualizar códigos dentro dessa repositório de sua propriedade. E isso, aí eu volto a dizer, vamos voltar um pouquinho lá no contrato, e é por isso que eu digo que o CTO ou o consultor técnico tem que dar uma olhada no contrato e te ajudar a colocar alguns adendos no contrato. Um deles, que é muito importante, é que todo código tem que estar no repositório pertencente à contratante. E que a contratada tem que atualizar esse repositório diariamente para que você tenha todo o código na mão e consiga ter a visão do que está acontecendo, como estão trabalhando, quanto estão trabalhando. Eu diria para colocar algo no contrato do tipo, eu até anotei aqui, deixa eu ver, aqui, pronto. Todo código-fonte, assim como as dependências externas, na forma de frameworks, código de terceiro, bibliotecas e afins, utilizados para o desenvolvimento do programa ou aplicativo, referente a esse contrato deverão estar disponibilizados na conta do GitHub, indicada e administrada pela contratante, sendo a mesma responsável por adicionar os colaboradores da contratada como convidados da conta para possibilitar o envio dos arquivos, ficando a contratante responsável por informar imediatamente quaisquer mudanças no quadro de profissionais ligados ao projeto que deverão ter acesso ou ser retirado o direito de acesso da conta do GitHub indicada pela contratante. Eu não sou advogado, não sei se esse texto está correto, legalmente falando, em termos de contrato, mas com ele dá para passar para o advogado e ele fazer os ajustes que são necessários para te proteger e fazer com que o código-fonte esteja sempre com você e seja sempre teu, de sua propriedade. E aí, ainda relacionado com esse assunto de código-fonte, todo código tem que ser revisado pelo CTO ou seu consultor técnico antes de ir para a produção, antes de ir para o cliente. E como isso é feito? Bom, como o GitHub, onde está indo todo o código, é o GitHub teu, o CTO, o consultor técnico, o seu desenvolvedor pleno, sênior, o que ele vai fazer? Ele vai pegar desse repositório o código que está ali e vai rodar esse código. Vai fazer o processo de deployment, né? Vai fazer o processo de envio desse código para o servidor para teste, para o servidor de teste. Ele vai fazer desse repositório. Então, se alguma coisa estiver faltando,
se tiver faltando um framework, uma classe, uma função, algum pedaço de código, se tiver alguma backdoor, que é uma porta dos fundos ali, algum código errado, algum código malicioso ali dentro, o seu CTO ou o seu consultor técnico vai conseguir detectar isso. Ele vai falar, olha, o código não está completo, complete o código. Então você vai ter certeza de sempre estar com o último código em mãos, funcionando, real e com todas as dependências, com tudo que ele é necessário para você começar a trabalhar a partir dele com uma outra empresa, com uma outra equipe, enfim, você vai estar seguro. Ainda falando sobre licenças e sobre código-fonte, hoje em dia, mais do que nunca, nós não escrevemos, desenvolvedores não escrevem, nós não escrevemos código do zero. Tá? Muitas funções, muitas classes, muitas regras de negócio, por exemplo, enviar arquivo. Eu não preciso escrever do zero o código do zero de como enviar um arquivo para o servidor ou para um espaço meu na nuvem. Existem pedaços de código, vamos dizer assim, que já estão prontos que fazem isso. É só você pegar esse pedaço de código e copiar para dentro do seu software. Isso faz com que fique mais em conta o desenvolvimento, porque você não precisa fazer do zero. Esses códigos normalmente são projetos que já são revisados, testados e seguros, tá? E, é claro, vai ficar muito mais barato para você, porque você não precisa pagar horas extras de desenvolvimento. Porém, uma coisa que muitos até desenvolvedores não fazem, e que é uma boa prática, é você sempre checar quais as licenças são vinculadas a esses códigos. Então você traz um framework, você traz uma classe, você traz uma biblioteca para dentro do seu sistema, que a gente chama de dependência. Você tem que saber quais as licenças e o que você pode fazer com essa biblioteca, com essa classe. Porque tem algumas licenças que são mais restritivas, algumas são mais abertas. E não é porque um sistema é open source que significa que você pode usar ele à vontade ou alterar ele à vontade. Existem licenças e licenças. E existem licenças que têm variações. Eu fiz um vídeo a respeito disso. Eu vou deixar o link aqui no card para vocês, deve estar aparecendo na tela agora, que fala só sobre isso. Então é muito importante seu CTO ou seu consultor técnico estar de olho nessas licenças sempre e discutir a respeito dessas licenças com a empresa terceirizada que está desenvolvendo o seu software. E essa discussão ela tem que ser constante. Tá? Qualquer nova inclusão tem que ser revisada e a cada X tempo, aí eu faria anual, tá? E ficaria de olho em todos os projetos, é claro, mas faria anual uma revisão geral de todas as licenças, de todas as dependências que estão sendo utilizadas dentro do seu sistema, para você ficar seguro quanto à utilização legal dessas bibliotecas, frameworks, enfim, dessas dependências que você está utilizando no sistema. E olha só, já estamos na dica número 6. Que massa, né? É bem rapidinho, depois se você quiser entrar em contato, bater um papo, deixa aí nos comentários do que você gostaria que fosse mais a fundo, que tivesse um vídeo exclusivo, específico sobre algum desses pontos. Tá? De repente você já passou por algum problema referente a algum desses pontos ou até mesmo está passando por um problema referente a algum desses pontos, me deixa saber e a gente pode discutir mais a respeito ou até mesmo fazer um vídeo mais a fundo a respeito de algum desses pontos. E já que estamos na metade do vídeo, não esquece de assinar o canal e clicar na sinetinha para você receber a notificação sempre que tiver um vídeo novo no canal, beleza? Dica número 6. Reunião com CTO ou consultor técnico. O pessoal de agilidade chama isso de daily, tem vários nomes, enfim, se for diária, se for semanal, mas é importante ter essa reunião com uma certa constância. Uma vez por semana, uma vez a cada 2 dias, 3 dias, tá?
e realmente conversar com o pessoal que está desenvolvendo o sistema. Olha só, o CTO, o consultor técnico, eles são técnicos, eles entendem de como escreve código, de como deve ser escrito código. Tudo isso que eu estou falando para você, empreendedor, que vai ter essa visão geral da parte técnica, o CTO e o consultor técnico, eles têm tudo isso e muito mais. Então eles vão estar de olho em tudo isso e muito mais detalhes. E não adianta ele conversar com o vendedor. Não adianta ele conversar com o vendedor. O vendedor não sabe o que está falando. O vendedor vende coisa que não existe. O vendedor, já cansei de ver isso, ele fala siglas que não existem, ele não entende, ele não sabe o que ele está vendendo. Ele está vendendo, ele quer a comissão dele. Não importa o que ele está vendendo. O vendedor é assim. O CTO tem que ter, o consultor técnico, ele tem que ter essa reunião constante com o time de desenvolvimento. Ele tem que participar das reuniões do time de desenvolvimento, onde ele vai ver onde estão os bloqueios, quais as tecnologias estão sendo discutidas, por que estão sendo discutidas, por que estão querendo utilizar determinada tecnologia em determinada parte do seu desenvolvimento. Tá? Então exija essa reunião, exija isso em contrato. Tá? Que o CTO, o consultor técnico, participe das reuniões de time. Isso é muito importante, vai te poupar muita dor de cabeça. E aqui um ponto que eu acho que é o mais polêmico de tudo que eu vou falar hoje. E vamos lá. Escopo aberto. Eu sou a favor de escopo aberto, sempre. Então primeiro vamos dar um overview. O que é escopo aberto e o que é escopo fechado? Escopo fechado é quando você planeja um aplicativo, um software, do começo até o final. Então você planeja todas as funções, todos os menus, quais as telas, como vai ser, quais os dados vão ter. Enfim, você faz um planejamento inteiro, a empresa terceirizada fecha um valor para te entregar isso e 6 meses, 1 ano, se você tiver sorte, 2 anos, 3 anos, nunca, que é o que normalmente acontece, você vai ter esse software na sua mão do jeito que você planejou ele há 6 meses, 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás. Percebeu o problema? Toda startup ou toda empresa hoje, independente do tamanho, pode ser uma empresa com 10 funcionários, com 5 clientes, como pode ser uma empresa de 20 mil funcionários com 50 mil clientes. Hoje em dia, a agilidade é importante. Entregar rápido. Mudança de mercado hoje está muito rápida. Você não pode se dar o luxo de aguardar 3, 4 meses para você colocar uma nova funcionalidade na mão ou alterar alguma coisa. Isso é loucura, isso é suicídio. Por isso o escopo aberto. E o que é o escopo aberto? Escopo aberto é você comprar horas de desenvolvimento. Então você chega para uma empresa terceirizada e você compra 40 horas de desenvolvimento por semana, 80 horas de desenvolvimento por semana ou por mês. E dentro dessas horas vão ser alocados profissionais para fazer o que deve ser feito para entregar o que foi combinado que vai ser entregue dentro de um determinado período. E esses períodos são curtos. Eu vou falar mais a respeito disso daqui a pouco. Mas são períodos curtos. Então você comprou lá 80 horas no mês, ele vai alocar, 8 horas para um desenvolvedor de back-end, aí vai precisar fazer uma tela, alguma coisa, ele vai alocar mais 2, 3 horas para um front-end, aí ele vai alocar mais 4 horas para um profissional de testes, para escrever testes e fazer testes de software, vai alocar mais, 10 horas para um profissional de banco de dados, para ele fazer a estrutura do banco de dados para você, o esquema de banco de dados, enfim, ele tem as horas que ele vai alocar conforme for necessário para te entregar o que você precisa. Por isso que eu sou a favor de escopo aberto. Se alguém ainda for a favor de escopo fechado,
Coloca aqui no comentário o porquê. De repente eu estou errado. Creio que não. O mercado hoje está muito louco e a gente precisa de maleabilidade. Precisamos hoje de agilidade. No passado, quando eu comecei a desenvolver lá na década de 80, escopo fechado era normal. Mas o mercado era outro, a estrutura era outra, e mesmo naquela época já dava muito problema. Então, me deixa saber, essa é a dica polêmica, esse é o ponto polêmico desse vídeo, com certeza. Dica número 8, olha só que legal, já estamos na 8 e você já está sabendo muito mais, você já está muito melhor para discutir a respeito de uma contratação de desenvolvimento de software. Eu tenho certeza disso. Comenta aí depois quais os pontos que você nunca havia pensado de discutir com a empresa terceirizada de software. Tenho certeza que 1 ou 2 pontos você não conhecia, não sabia. Se você sabia de todos, ótimo! Putz, que maravilha, cara, que legal! Tá? Você pode contratar sem muito medo, tá? E ter uma relação muito mais saudável com a empresa terceirizada. Vamos para a dica 8? Seu CTO ou seu consultor técnico. Por que eu falo sempre de consultor técnico? Só um adendo aqui, tá? Não é toda empresa, principalmente empresas pequenas que estão começando, startups, que tem CTO, que tem um profissional contratado, ou um founder, que é o melhor dos mundos, tem um founder técnico. Não é todas que tem. E para contratar um CTO, eu sei que é caro. O CTO é um profissional altamente qualificado, que tem anos e anos de experiência em vários negócios diferentes, em tecnologia. Ele não é barato. Para suprir isso, existem os consultores técnicos. Eu, por exemplo, sou um deles. Então, o que acontece? As empresas, as startups contratam esse consultor técnico e aí o que a gente faz? A gente fica de olho em toda essa parte técnica para a startup. Ok, não é full time, não é o tempo todo de olho, você tira algumas horas na semana, 1 hora por dia, dependendo da complexidade, dependendo do contrato, dependendo de vários fatores, mas você fica sempre de olho no que está acontecendo na parte técnica da startup. Você dá esse suporte, você auxilia ela a não passar por perrengues na parte técnica. E aí voltamos para a dica 8. O CTO ou consultor técnico deve sempre ter a última palavra com relação à tecnologia. Cara, esse ponto também é polêmico, não tanto quanto o escopo aberto, mas enfim, se a empresa terceirizada fala para você que ela quer utilizar a linguagem X, e a linguagem X é uma linguagem que não existe quase profissionais no mercado, o seu CTO ou seu consultor técnico, ele vai abrir um alerta, ele vai falar, beleza, se eu usar essa linguagem, que tem pouco profissional no mercado, e amanhã ou depois, claro, então todo mundo torcendo para o negócio crescer, precisar escalar, aumentar clientes, enfim, aquela frase de sempre, né? Foguete não tem ré. Então você está subindo e aí você tem que contratar uma equipe de desenvolvimento. De repente você vai trazer um desenvolvimento interno, ou vai trocar de empresa, ou precisa aumentar a produção de código, mesmo dentro da própria terceirizada. E essa linguagem, é difícil de encontrar profissionais. Cara, veja, eu trabalho com isso o tempo todo e ajudo, a todos os negócios que eu trabalho, eu ajudo o RH a contratar. Linguagens tradicionais, como PHP, Node.js, JavaScript, .NET, já é difícil de achar profissional. Imagine se você pegar uma linguagem que ninguém conhece, que não existe profissionais no mercado. Você vai ter que pegar esse cara, treinar, esperar ele entender, para daí ele começar a escrever código de verdade para você. Isso também conta para frameworks. Tem muita produtora de software que ela pega aí
desenvolvedora de software terceirizada, que ela pega frameworks que a comunidade já não está mais tão ativa atualizando. Quem vai pagar o preço por isso? No final é você, que vai ter que trocar pedaço de código. E eu nem falo de trocar linguagem, porque depois que está escrito 200 mil, 300 mil, 500 mil linhas de código, eu já tentei trocar a linguagem, é muito complexo. Muito complexo, você não faz ideia. Você tem que escrever tudo do zero novamente. E muitas vezes acontece, porque encontrar profissional é difícil. Então, a última palavra tem que ser sempre do seu CTO ou do seu consultor técnico. Claro que ele vai embasar em vários fatores, ele vai conversar com o time técnico da terceirizada e vão chegar num consenso do que é melhor para aquela solução específica que está sendo escrita naquele momento. Porém, sem a participação desse cara, você vai ter problemas. Exija testes no código. Essa é a dica número 9. Exija testes no código. Se você está com um CTO, um consultor técnico, tá tranquilo, eles vão com certeza exigir código. Mas eu não digo código no... Oh, desculpa. Testes. Eu não digo testes no código inteiro. Isso é loucura. Testes, muitas vezes, demora o dobro do tempo para se fazer do que o código para resolver esse teste ou para ser entregue. Mas as partes principais do aplicativo devem ter testes sempre, testes unitários sempre. O que acontece? As regras de negócio, o core do sistema, que é o núcleo principal ali de negócios, que vai fazer acesso a banco de dados, que vai fazer cálculos matemáticos, esse cara precisa ter teste e precisa ser muito bem testado. Isso vale porque cada alteração que você faz no sistema, ele pode alterar alguma coisa que não poderia ter sido alterada antes. Eu vou dar um exemplo para você que não escreve código, mas o código é um organismo. Entenda ele como um organismo. Tá? Entenda como seu corpo. Tá? Corpo humano. Beleza. Teu cérebro é o core. Tá? Não pode ser alterado. Esse cara aqui é que tem todos os... como funciona o seu corpo. Tá? Agora imagina que você cortou o dedo. Ele está na extremidade do seu corpo. Quando você corta aqui, onde ele afeta? Diretamente sua conexão aqui dentro. Você sente dor. Tá? Então vem uma conexão para cá. Opa, doeu! Avisa o corpo que doeu. Por que isso? Para você saber que cortou. Porque se você cortar e não sentir a dor, muitas vezes você não vai saber que cortou. Se cortou dentro da sua calça, por exemplo, ou cortou na parte de trás da sua perna. E você vai sangrar até a morte. Então precisa estar funcionando esse sistema de te avisar que teve dor. No aplicativo também, se você alterou uma extremidade do aplicativo, porém o core não foi avisado, ou alterou alguma coisa no core que desativou de repente, vamos fazer uma analogia aqui, desativou o mecanismo de dor, você vai sangrar até o final. Exemplo mais prático, você tem um desconto no seu carrinho de compras, tá? E você alterou alguma coisa em outro lugar do sistema que por algum motivo tem uma variável com o mesmo nome, tá? Ou seja, é guardado um código, um número dentro de uma caixinha, né? Uma variável que tem o mesmo nome de alguma do cálculo do seu carrinho de compra de desconto, de cupom. E de repente isso interfere ali e toda compra que sai a partir desse momento tem 10% de desconto, mesmo sem ter cupom. Então a empresa quebra
porque você economizou algumas horinhas para escrever teste. Não economize. Escreva testes. Exija que sejam escritos testes e exija que os testes sejam executados o tempo todo. E a última dica, das 10 que eu separei para esse vídeo, tem um período de trabalho específico para entregas. Tem um período pronto para entrega. A gente chama isso normalmente de sprint. Então é feito semanalmente, a cada 2 semanas, algo assim. Então você define o que vai ser feito, o que vai ser entregue nesse período, e quando terminou o período, estando pronto ou não, você encerra o período. E vê o porquê que não foi entregue. De repente foi subdimensionado a equipe, foi superdimensionado o tempo de equipe. Então você vai ajustando até que o momento que isso fica tão azeitado, tão bonitinho, que você sabe exatamente o que vai ser entregue dentro daquele período. E o muito importante de ter período, quando você tem empresa terceirizada, é que se ela não entregar, começar a não entregar, começar a dar problema na entrega, entregar menos do que o período anterior, eu não digo menos em questão de, entregou 10 funcionalidades no período anterior, nesse entregou 5. Tá, mas os 5 de repente ocupou o mesmo tempo de desenvolvimento dos 10. Tem que ser visto isso. Por isso a importância do CTO ou do consultor técnico, tá? Para ele ter essa visão se realmente está sendo trabalhado ou se está sendo enrolado. Tá? E os períodos curtos, ele é importante por causa disso. Passou 15 dias, entregou pouco. O CTO, o consultor técnico, olhou e falou, peraí, isso daqui você faz não em 40 horas que você está me cobrando, mas em 10 horas. O que está acontecendo? Tá? Você está me cobrando muito mais do que realmente você está fazendo. Ou entregou metade das funcionalidades. Porém, tinha tempo hábil para entregar mais. Por quê? O que está acontecendo? Então você se garante que essa empresa não está te enrolando. E é um sinal claro que você vai ter problemas no futuro próximo. Se começa a dar problemas na primeira sprint, segunda sprint, terceira sprint eu já nem iria. Deu problema na primeira, cara, beleza, alguma coisa aconteceu, acontece. Vamos ver a segunda. Deu problema na segunda. Cara, são sprints de 15 dias, em 30 dias, se deu problema, cara, eu nem vou para 45, nem vou para mais 15. Eu vou ter problemas. E isso pode estar no seu contrato. Entregas de sprint, tempo, avaliação do CTO, avaliação de consultor técnico, tudo isso lá no item número 1, na dica número 1 que eu dei, contrato, tem que ficar de olho. Tem que sempre estar de olho. É teu dinheiro, é suado. Mesmo sendo dinheiro de investidor. Tá? Que eu não vou falar que não foi suado, mas não é um dinheiro teu. De repente você é alguém que está bootstrap, que está colocando seu próprio dinheiro. Aí mais ainda. Tá? Fica de olho. Tá? Tenha sempre esse período, tenha sempre esse sprint em mente. Coloque sempre quais as histórias, né? Quais as funcionalidades vão ser entregues nesse período. Calcule e vê se dá para entregar essas funcionalidades, quais as funcionalidades são as mais críticas, as que precisam ser entregues rapidamente. Então, você pega lá do seu backlog, estuda o backlog, vê os que os clientes estão pedindo, o que o mercado está exigindo, prioriza e trabalha dentro de períodos curtos. E aí, o que achou das dicas? Vão te ajudar? Depois deixa um comentário aqui que eu estou curioso para saber quais que realmente você achou que são importantes e quais você não conhecia antes de assistir esse vídeo. E vamos aproveitar e assina o canal. Clica na sinetinha para receber notificação a cada vídeo novo. Toda quarta-feira eu coloco um vídeo novo no canal com dicas e ensinando empreendedores a entender a parte técnica do negócio e também muita coisa a respeito de tecnologia
e outros assuntos relacionados a melhorar a vida dos empreendedores. E vamos para a dica bônus? É uma dica extra que eu acho que é uma das principais aqui para evitar complicações nesse relacionamento com empresas de desenvolvimento terceirizadas. A dica bônus, ela parece ser muito simples, mas é muito, muito importante. Concentre todos os contatos entre a sua empresa e a terceirizada em uma pessoa. Tudo que você for conversar, você vai conversar com uma pessoa. E essa pessoa vai distribuir para o time. Tá? Pode ser uma pessoa para parte de negócios e uma pessoa para a parte técnica, por exemplo. Uma pessoa a respeito do contrato e uma pessoa do time técnico. Mas uma pessoa. Não é cada hora conversar com uma pessoa diferente. Tá? Você pode até conversar com o cara do time de back-end, por exemplo, mas esse cara acompanhar. Tá? Para não ter aquela desculpa do eu não estava sabendo. Mas ele não me falou a respeito. Ele não me passou. Eu não sabia. Isso acontece muito com empresas terceirizadas. Os caras estão trabalhando em 10, 20, 30 projetos diferentes. Absurdo, eu sei. Mas estão trabalhando com muita coisa ao mesmo tempo. E acaba passando alguma coisa que você conversar com alguém do time. Outra coisa muito importante. Mesmo você utilizando o WhatsApp ou falando via voz ou numa reunião, finalizou, manda um e-mail para formalizar. Sempre. Manda um e-mail para formalizar. E peça a ciência da pessoa do outro lado. Me faça um reply desse e-mail citando que você está ciente do que nós conversamos. E quando eu falo de contato com uma pessoa só, você deve ter pensado, putz, e se acontecer alguma coisa com esse cara? Aí entra uma subdica aí dentro, tá? Sempre que for enviar esse e-mail, envia para o seu contato com cópia para mais pelo menos 2 contatos da tua empresa e 2 contatos da empresa terceirizada. Assim vai ter mais pessoas sabendo o que está acontecendo. E se algo acontecer com esse contato principal, não sei, acidentes acontecem. Ele de repente vai tirar umas férias ou aconteceu alguma coisa na família dele, ele teve que tirar uma semana de folga para resolver algo. As outras pessoas estão cientes do que está acontecendo. E você tem um segundo contato que vai ser indicado para você para ser o foco de contato da tua empresa dentro da terceirizada. Muito importante, isso economiza muito tempo, isso te salva de muita dor de cabeça. Então, gostou da dica bônus? Se gostou, deixa o joinha aí. Se o assunto não foi legal, você não gostou, clica no gostei do conteúdo. Deixa comentário, assina, clica na sinetinha, enfim, você sabe como funciona o YouTube. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.